Olá, seja bem-vindo ao Boletim do Paddock, o seu canal de automobilismo e outras nerdices. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o E-Prix do México. Mas antes de tudo, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like aqui nesse vídeo. Ele vai ajudar bastante a gente no crescimento e no desenvolvimento do Boletim do Paddock. Gente, hoje é dia de falar sobre a primeira vitória da Porsche na Fórmula E. Quem diria, né, que ia demorar tanto tempo para isso acontecer. Este é o terceiro ano da Porsche na Fórmula E e nesses últimos anos em que ela esteve disputando o campeonato, ela até conquistou alguns pontos e terminou na 8ª posição do campeonato de construtores por 2 temporadas. Sempre foi um time que despertou muita expectativa desde o momento em que entrou no grid da categoria elétrica. Só que infelizmente ao longo desse tempo a gente viu a Porsche ter os seus altos e baixos. E para quem assistiu às nossas lives aqui no canal e também escutou os nossos podcasts, deve ter percebido no último ano que eu fui um pouco crítica com o André Lotter. O piloto sim, já contribuiu bastante com o time, conquistou alguns pódios, mas infelizmente no último ano ele teve um desempenho extremamente ruim. Esse também foi um dos motivos para que após o encerramento da última temporada, do 7º campeonato, muitos até se questionassem quanto tempo que o Lotter ia permanecer na categoria. Só que ele é um piloto de muita experiência e também acaba agregando bastante ao time. No Pai Eterno, sempre aqui estou, vou estar, estou aí firme. E agora falando propriamente sobre a vitória que a Porsche teve. Bom, ela já estava engasgada, olha, há muito tempo. Principalmente quando a gente fala que a Fórmula E é uma categoria extremamente competitiva e que os times têm muitas oportunidades de pontuar, conquistar pódios e até mesmo as vitórias. Infelizmente também, no histórico da Porsche, tem algumas desclassificações e abandonos. Alguns que ocorreram em corridas extremamente favoráveis ao time. Sobre essa vitória do Pascal Wehrlein, olha, ela tava... Durante a 7ª temporada, o E-Prix do México foi disputado em Puebla. E para quem acompanhou a etapa, viu o piloto alemão disputando ali para poder conquistar a pole e também foi fenomenal na briga pela vitória. No sábado ele conquistou a pole e venceu a corrida. Só que ao final da corrida ele foi desclassificado, gente. O motivo para a desclassificação ter acontecido foi uma infração técnica. E não foi apenas o Pascal Wehrlein que foi acometido por ela. O André Lotter também passou pela desclassificação, assim como a dupla da Nissan. O erro, nossa, ele foi bárbaro. Os times tinham que declarar os pneus que seriam utilizados na etapa alguns minutos antes da corrida acontecer. Só que o procedimento não foi realizado. O Wehrlein ficou tão frustrado que dava pena depois que aquele final de semana encerrou. E para completar o drama do fim de semana, na segunda corrida, o Wehrlein estava fazendo uma corrida bem interessante, mas no momento que ela ocorria, já começaram a fazer uma investigação. A questão era sobre um pico de energia, mas na realidade, depois, quando verificaram mais a fundo, foi um mau uso do fan boost. Eu não estou suportando mais! E quando vai se aproximando do E-Prix do México, a gente já fica pensando o que dessa vez vai acontecer com Pascal Wehrlein, ou com a Porsche, né? Parece que aquela corrida... exatamente como o Mônaco é para o Charles Leclerc. Só que se tinha uma maldição, Pascal Wehrlein encerrou ela neste fim de semana durante o E-Prix do México. E neste retorno ao Autódromo Hermanos Rodrigues, apenas uma corrida foi disputada. O Wehrlein conquistou a pole e a vitória. Só que ao longo da corrida, a gente viveu novamente uma tensão. Por mais que o Pascal Wehrlein tenha largado muito bem e estivesse se defendendo do Eduardo Mortara, conforme a corrida foi acontecendo, a gente viu tanto o Wehrlein quanto o Lotter perder um certo desempenho e sofrer com algumas ultrapassagens. Só que na verdade a estratégia da dupla da Porsche era poupar um pouco mais da energia. Depois a gente viu eles conseguindo fazer uma ótima utilização do modo ataque. É claro que ao longo da corrida a gente pensou sobre a perda de performance da Porsche, algo que tinha acontecido lá na Arábia Saudita. A vitória do Wehrlein foi muito legal, ele conseguiu recuperar as posições, depois a gente viu o Lotter também
fazendo uma boa prova, e a dupla fechou com uma dobradinha, o que foi essencial também, acho que para poder levantar o ânimo ali da equipe e finalmente dar essa vitória que já, assim, quem acompanha a categoria estava esperando por ela há muito tempo. E agora falando sobre algo que não se repetiu comparado com o que aconteceu na Arábia Saudita, foi o domínio de Mercedes e Venturi. A Fórmula E tem um formato muito compacto. Tudo acontece no mesmo dia, treinos livres, classificação e a corrida. E os treinos livres esse ano foram reduzidos para 30 minutos de atividade, o que acabou se tornando algo muito difícil para as equipes, porque nem sempre eles conseguem achar a configuração ideal para o carro naquele circuito. E eles perdem um certo tempo para poder configurar o carro e também traçar suas metas para a prova. Se eles conseguirem fazer a afinação dessa configuração a tempo, o ritmo de corrida acaba melhorando bastante. Não foi só o fato da dupla da Mercedes e da Venturi estarem andando no meio do pelotão para o final dele, mas eles também demonstravam falta de ritmo na pista. No México, as corridas costumam ser bem caóticas, a gente já viu em algumas provas acontecendo o abandono de pilotos porque eles não conseguiram fazer um bom gerenciamento da bateria. As diferenças entre os times são tão pequenas que você fazer uma boa configuração do carro também acaba influenciando bastante no seu desempenho na pista. De Vries, que largou em sexto, conseguiu conservar a sua posição ao término da prova. O Van Dorn começou a corrida em oitavo, mas terminou na 12ª posição, porque ele teve alguns problemas durante a corrida. Enquanto o brasileiro Lucas de Graça, que é conhecido por ter um bom retrospecto no México, acabou vivendo uma corrida praticamente uma montanha russa. Ele ganhou algumas posições após a largada, até entrou na zona de pontuação, disputou ali com os pilotos e nesse trecho aí do final da corrida que a gente teve até uma extensão da prova, porque tanto o Pascal Wehrlein quanto o Lotter passaram a poucos segundos do tempo, né, dos 45 minutos serem encerrados. A gente ainda teve mais 2 voltas. Aí o Lucas de Graça até tinha se beneficiado, vendo alguns pilotos perderem desempenho, ele conquistou algumas posições, até terminou em oitavo. Só que depois, quando a corrida se encerrou, ele foi punido por um toque e caiu para o 12º lugar. Bem, se você ficou até aqui, provavelmente também está se questionando sobre o desempenho do outro brasileiro, que é o piloto Sérgio Sete Câmara. A corrida para Dragon foi novamente bem complicada e os pilotos ficaram lá disputando, tanto ele quanto o Antônio Giovinazzi, que é o companheiro, piloto brasileiro, não conseguiram fazer uma boa corrida e permearam ali nas últimas posições, brigando apenas com a Nil. Com o pódio duplo da Porsche, e também com toda essa farofa que acabou acontecendo com a Mercedes, com a Venturi, a gente teve a oportunidade de ver os pilotos da DS Tektita, como você preferir. A gente viu o Jean-Eric Vergne e o Antônio Félix da Costa conseguindo bons resultados. O Vergne foi para o pódio, ficou com a 3ª posição e o bom português terminou no 4º lugar. Mesmo depois de tudo que eu contei para vocês, a Venturi permanece na liderança do campeonato com 68 pontos, enquanto a Mercedes tem 66. E a Porsche ganhou espaço no campeonato e agora conta com 60 pontos. Com o encerramento da etapa do México, Nil e Dragon continuam zeradas no campeonato. Infelizmente, com as mudanças que tivemos do calendário da Fórmula E, a categoria retorna agora apenas no dia 10 de abril. Então vamos ter uma pausa no campeonato. Para você saber mais sobre a 3ª etapa, não deixe de conferir o nosso material de apoio lá no site boletimdopaddock.com.br. Além disso, tem uma entrevista muito legal que eu fiz com o piloto Sérgio Sete Câmara, que vai estar disponível nos cards aqui. Se você gostou e quer saber mais sobre a categoria elétrica e também sobre a Fórmula 1 e outros campeonatos que fazemos cobertura por aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo, um comentário e retornar aqui no próximo vídeo. Até uma próxima!